Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a 67ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Yerck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalva. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. 66ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 66ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Executivo, PLs número 118 a 121. Projeto de Lei 118/2022, autor prefeito, assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 119/2022, autor prefeito, assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 120/2022, autor prefeito, assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei 121/2022, autor prefeito, assunto, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com instituições bancárias para oferta de linhas de crédito ao servidor público municipal para pagamento de consignado em folha de pagamento. Peço ao senhor... Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas de requerimentos. Ofício 397/2022, assunto requerimento 279/2022, vereadora Rose do Cris, informações sobre saldo de 31 milhões de reais em conta bancária da Prefeitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Legislativo. Projeto de Lei 39/2022, autor vereador Paulo Marrom, assunto denomina via pública que especifica Viela Gerson Freire. Projeto de Lei número 40/2022, autor vereador de Carlos da Padaria, assunto denomina via pública que especifica Rua Lázaro Pinto Barbosa. Projeto de Lei 41/2022-L, autor vereador de Carlos da Padaria, assunto altera o caput do artigo 4º da Lei 3.614/2018 e institui o novo horário de período obrigatório para pagamento do sistema de estacionamento rotativo remunerado e na forma da utilização das vagas especiais nas vias e logradouros públicos de Mairinque. Projeto de Lei 42/2022-L, autor vereador Robertinho Yerck, assunto denomina logradouro público que especifica pista de skate Dolete Antônio Sales. Projeto de Lei número 43/2022-L, autora vereadora Rose do Cris, assunto dispõe sobre a divulgação de dados de obras, serviços e locação de imóveis por parte da Prefeitura Municipal de Mairinque, localmente e na rede municipal de computadores e da outras providências. Projeto de resolução número 6/2022, autor presidente José de Carlos Santana de Lima, assunto altera
a data e horário de realização das sessões ordinárias em razão dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 280/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairinque possui grande demanda pela contratação de professores, alguns deles foram chamados de concursos públicos, mas muitos ainda precisam ser contratados por meio de processo seletivo. Considerando que no ano letivo está terminando e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura precisa planejar as atividades para o próximo ano, é que requeiro no plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vai realizar processo seletivo para a contratação de professores para o ano letivo de 2023? 2. Se sim, quantas vagas serão contratadas por esta via? 3. Se não, qual alternativa será autorizada pela Secretaria de Educação e Cultura para suprir essa demanda? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 280/2022. Com a palavra. Com a palavra, vereadora Emily. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham de forma presencial, aqueles que nos acompanham de forma online. Presidente, eu fiz esse requerimento, é a segunda vez que eu proponho ele, da primeira vez foi rejeitado, então eu peço apoio dos nobres pares para que a gente consiga aprovar, já sabendo que em uma última audiência que a gente teve sobre o orçamento aqui nessa Casa de Leis, foi citada essa questão e o secretário de Educação nos trouxe que existe um interesse muito grande da parte do Executivo de começar, de iniciar esse processo seletivo para os professores. A gente sabe quanto a educação está precisando, os nossos alunos estão sendo prejudicados por conta da falta de professores nas redes municipais. Então, a gente precisa ter mais detalhes, a gente precisa entender esse processo para que a gente consiga divulgar e conversar com a população e falar que esse problema será resolvido de forma rápida, assim esperamos. Então, peço apoio de todos os pares para que isso seja aprovado e a gente tenha acesso a essa informação. Muito obrigada, presidente. Continue discussão, requerimento 280/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 280/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 281/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairinque distribui o kit de material escolar para os alunos, considerando que tal kit foi comprado pelas partes e juntado pelos profissionais da Secretaria de Educação para a formação do kit, é que requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o seguinte: 1. Encaminhar a nota fiscal referente à compra dos estojos para a formação dos kits de material escolar. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 281/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 281/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 282/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que a função de auxiliar para crianças especiais é extremamente importante para a inclusão dessas crianças na escola e para seu aprendizado e socialização, considerando que cada aluno deve ter um auxiliar específico, situação que não tem ocorrido nas escolas municipais de Mairinque, é que requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. Quantos auxiliares para crianças especiais existem atualmente na rede municipal de ensino de Mairinque? 2. Quantos
Quantos dos auxiliares para crianças especiais são concursados? Existe algum auxiliar para criança especial com algum outro tipo de vínculo empregatício? 3. A Prefeitura de Mairinque tem intenção de contratar mais auxiliares para crianças especiais? Se sim, quantos? 4. Se não, para 3, o que a Prefeitura pretende fazer para resolver o problema da insuficiência de profissionais para exercer esta função? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 282/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Presidente, este foi um requerimento que eu fiz, foi rejeitado. Como eu disse na sessão anterior, muitos daqueles requerimentos que foram rejeitados eu coloquei de volta para que fosse aprovado com o apoio dos vereadores, para que a gente tenha respostas sobre esses questionamentos. Debati na última sessão a questão da necessidade das auxiliares de crianças especiais nas escolas, alunos com deficiência, que, infelizmente, estão um pouco desamparados, que estão desamparados nas escolas municipais. Infelizmente, na semana passada, a gente perdeu uma professora tão importante, que foi a Zé. Ela tinha esse trabalho tão importante com as crianças com deficiência e, com certeza, vai fazer uma falta muito grande, além, né, daqueles que são amigos, como eu, daqueles que estão sentindo também a profissional gigantesca que ela era, e ela tinha esse trabalho muito importante, que atendia diversos alunos, e a gente vai sentir, infelizmente, esse impacto agora, com poucas das profissionais que a gente tinha. E a gente, então, coloca novamente a necessidade dessa atenção para os nossos alunos com deficiência, que precisam dessa atenção. Então, eu venho aqui pedir para que o prefeito tenha esse olhar especial, para que consiga incluir mais AEEs nas nossas redes municipais. Muito obrigada, presidente. Continue discussão, requerimento 282/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 282/2022. Gabinete da vereadora Emily Dalgo, requerimento 283/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que a doação de uniformes escolares é uma política pública importante para os alunos da rede municipal de ensino público, principalmente para as famílias mais carentes que necessitam de apoio para as necessidades mais básicas, considerando que houve diversas discussões quanto à doação de uniformes escolares nesta Casa de Leis, principalmente quanto ao financiamento desta política, sendo que a lei que liberou os recursos para a compra dos uniformes tem a data de 9 de agosto de 2022. Considerando que os alunos ainda não receberam os uniformes nesse ano de 2022, e que foi informado na audiência pública para a discussão do orçamento 2023, que a distribuição dos uniformes será feita no início do ano de 2023, por isso não há previsão de compra de uniformes para o ano 2023 no projeto de lei do orçamento anual, que requeira ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do regimento interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: quando será realizada a doação dos uniformes escolares aos alunos da Rede Pública de Educação de Mairinque no ano 2023? Quantas peças de roupa serão doadas a cada aluno? As peças doadas são suficientes para que os alunos compareçam às aulas trajando uniforme todos os dias da semana? A Prefeitura pretende realizar novas compras de uniformes escolares durante o ano 2023 e 2024? No caso dessas compras, quantas peças serão compradas para cada ano? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 283/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Presidente, eu fiz esse requerimento para justamente questionar e pedir também esse auxílio permanência dos uniformes escolares. A gente sabe que existe um projeto, inclusive existiu um projeto de lei de dotação orçamentária que foi aprovada neste plenário, justamente para garantir o acesso às crianças aos uniformes escolares. Então, tem alguns questionamentos que a gente precisa saber a resposta e também a gente precisa saber se esses uniformes serão dados também nesses próximos anos. Isso é muito importante, sabendo também que as crianças elas mudam
muito, os corpos delas mudam muito, elas crescem muito rápido. Então, a gente precisa dessa readaptação a todo momento. Então, considerando tudo isso, eu fiz esse requerimento, que é um requerimento muito importante, cobrando também, pedindo para que isso seja distribuído de forma rápida, tendo em vista que a gente já também está no final do ano. Então, eu acredito que esteja na fase de planejamento, para que no próximo ano eles já comecem com um uniforme em mãos. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão o requerimento 283/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 283/2022. Gabinete da vereadora Emília Hidalgo, requerimento 284/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que os projetos da FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, são uma fonte importante de recursos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo que o projeto de levantamento de nascentes e áreas de preservação permanentes, APPs, do município, executado com recurso da FEHIDRO, é instrumento fundamental para o exercício da fiscalização ambiental no município e está disponível para os cidadãos no blog do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Considerando que há diversos projetos FEHIDRO que deveriam estar em execução no município e gerando benefícios à população em diversas áreas, como drenagem, resíduos sólidos, entre outros, é que requeira ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: quais são os projetos com financiamento da FEHIDRO que possuem convênio assinado com a Prefeitura? Qual o estado atual de execução de cada projeto financiado pelo FEHIDRO na Prefeitura? Quais as pendências ao andamento de cada projeto financiado pelo FEHIDRO da Prefeitura? O que a Prefeitura tem feito para resolver cada pendência? A Prefeitura realizou a devolução de recursos referente a projetos financiados pela FEHIDRO? Se sim, quais e por quê? Gabinete da vereadora Emília Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 284/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emília. Eu fiz esse requerimento. É um tema muito importante a gente falar sobre o FEHIDRO e como a gente consegue recursos através dele para que a gente consiga movimentar o meio ambiente e garantir um meio ambiente de qualidade na proteção das nossas áreas de mananciais, as nossas áreas de proteção permanente, de proteção ambiental. A gente pode citar um dos casos muito famosos de uma das votações aqui, que foi um recurso que veio através do FEHIDRO para o horto, foi discutido na época. São recursos muito importantes para o nosso município, recursos que podem ajudar também a parte cultural do nosso povo, do nosso município, assim como é o horto, assim como é a represa de Tupararanga, que infelizmente está desamparada, está precisando desse olhar, está precisando de investimentos, está precisando de políticas públicas, assim como todo o meio ambiente de Mairinque. A gente sabe que Mairinque é uma cidade com muito verde, com muitas matas, com muitas riquezas ambientais. A gente precisa cada vez mais investir nisso e garantir o futuro também para as nossas crianças. Então, por esse motivo, a gente precisa garantir todos os recursos possíveis, todos os convênios possíveis. O FEHIDRO é um deles e, infelizmente, a gente vê que está parado, a gente vê pouca movimentação do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Mairinque. Então, eu estou aqui hoje para cobrar. Espero que todos os vereadores aprovem e garantir também nas leis de orçamentos, nos próximos convênios, que a gente consiga ter tudo isso regulamentado para que venha recursos, para que a gente faça esse investimento. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão o requerimento 284/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 284/2022. Gabinete da vereadora Emília Hidalgo, requerimento 285/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que a iluminação pública do município de Mairinque foi terceirizada e, após diversos anos, segue deficitária em atender a população,
em diversos bairros da área urbana, mas principalmente na zona rural, considerando que existe contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, com o objetivo de custear o serviço e abrir espaço para o investimento do Poder Público Municipal em expansão da iluminação pública em Mairinque, é que requeira ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse informe o seguinte: existe um planejamento municipal do serviço de iluminação pública em Mairinque? Se sim, esse planejamento contempla a expansão dos serviços? Se sim, encaminhar cópia. Se não, por quê? Quais bairros são contemplados com a expansão dos serviços de iluminação pública no ano 2023? A Prefeitura tem plano de atender em 2023 às solicitações que vêm sendo realizadas desde há 20 anos atrás para a implantação dos pontos iluminação pública na rua João Cubatelli, no bairro Chácara Flora. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 285/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Presidente, eu fiz esse requerimento, tendo em vista que, observando os últimos extratos, os últimos boletins, a gente consegue perceber que foram gastos nesse ano mais de 2 milhões para a iluminação pública do nosso município. E mesmo assim, existem muitos pontos, existem muitos bairros que estão sem a devida manutenção ou sequer estão com uma instalação decente. E com isso vem todos os perigos que a gente já conhece. Primeiro, uma falta de se sentir seguro naquele ambiente, principalmente para as mulheres, que muitas vezes estão voltando do trabalho à noite, com crianças, fora os perigos também da gente tropeçar em algum buraco, que infelizmente a gente sabe que é o que mais tem em Mairinque. Então são diversos problemas com a questão da iluminação pública. Então eu venho aqui hoje pedir, reiterar este pedido, na verdade, para que a gente consiga seguir fazendo uma manutenção, tendo em vista que a gente tem dinheiro, que a gente já gastou muito dinheiro do nosso município com isso e, infelizmente, ainda não está atendendo, não está conseguindo ampliar para toda a cidade. Então, estou aqui hoje para cobrar isso, para garantir que a gente tenha uma iluminação pública de qualidade em todos os bairros e todas as ruas de Mairinque. Continue discussão, requerimento 285/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 285/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 286/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que o serviço de corte de árvores em ruas e próprios públicos no município, bairro, é importante, pois evita acidentes e dá espaço para o plantio de novas árvores no lugar das que estavam condenadas. Considerando que a retomada dos serviços de corte de poda de árvores beneficiaria muitos os munícipes, mas há reclamações quanto aos resíduos e sua destinação final pela Prefeitura, é que requeiram no plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o seguinte: a Prefeitura contratou uma empresa para o serviço de corte e poda de árvores no município. A Prefeitura contratou uma empresa para o transporte ou destinação final dos resíduos de corte da poda de árvores. A Prefeitura possui qualquer acordo ou convênio com alguma empresa privada para que esta atue nos serviços de poda e corte de árvores. A Prefeitura possui qualquer acordo ou convênio com alguma empresa privada para que atue nos serviços de transporte ou destinação final dos resíduos de poda de árvores, de poda e corte de árvores. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 286/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 286/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 287/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairinque realizou a compra de diversos aparelhos de ar-condicionado para instalação nas escolas dos municípios,
considerando que parte desses aparelhos ainda não foram instalados, sendo que estamos no final do ano letivo, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Quantos aparelhos de ar-condicionado foram comprados pela Prefeitura? Encaminhar cópia elegível da nota fiscal de compras. 2. Existe laudo ou estudo em cada escola municipal para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado? Encaminhar cópia elegível. 3. Encaminhar informações com o número de aparelhos de ar-condicionado a serem instalados em cada escola e em quais escolas os aparelhos foram instalados e em quais ainda faltam instalar. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão. Requerimento 287/2022. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Bom, esse requerimento é sobre os ar-condicionados que estão previstos para instalação em algumas escolas de rede municipais. Eu estive com a vereadora Rose na semana passada, na Doro, fiscalizando justamente essa questão, e a gente viu que, infelizmente, está parado desde o começo do ano, esses ar-condicionados lá, sem um devido estudo, sem uma condição para instalação nas escolas. A gente sabe que teve um grande movimento nesse ano de reforma nas escolas, mas que muitas delas não foram sequer terminadas. A gente visita escolas que foram reformadas e, na verdade, a gente vê que tem uma parede pintada que hoje já está toda rachada, que não fizeram de maneira correta, e milhões de reais que foram gastos, pagos a essa empresa de reforma. Então, a gente precisa averiguar se essas escolas que irão receber esses ar-condicionados estão com condição para isso. Que a gente, quando fala sobre isso, a gente tem que pensar no perigo muito grande que as crianças podem passar. A gente tem um exemplo da escola, da creche Wanda, que foi inaugurada recentemente e, infelizmente, já está com problemas de instalação, já está com problemas na rede elétrica. Isso é muito perigoso, porque se a gente coloca um ar-condicionado que, às vezes, sequer tem potência para estar ali dentro de uma sala de aula, isso pode colocar fogo numa sala de aula, pode dar problemas, curto-circuito, pode dar, enfim, diversos outros problemas que a gente não pode ter esse risco dentro de salas de aula. Então, com isso, a gente precisa avaliar, a gente precisa desse laudo, a gente precisa desses estudos e garantir que esses ar-condicionados vão para lugares corretos e que tenham um estudo de onde precisa e também, eu acho que refletir qual foi a necessidade da compra desses ar-condicionados, porque a gente sabe que, na verdade, isso foi uma falta de planejamento. Deveria ter comprado para todas as escolas, deveria garantir que essa empresa terminasse a reforma, que a gente já sabe que ela saiu da cidade e sequer terminou a reforma nas escolas. Visitando escolas, a gente pode ver, principalmente agora em época de chuva, quanto as escolas estão sofrendo com isso. E esse suporte que a prefeitura deveria ter dado, deveria estar fiscalizando com os engenheiros da prefeitura o que essa empresa estava fazendo, ficou a desejar. E, infelizmente, quem perde com isso são os profissionais que trabalham nas escolas e os nossos alunos, que estão aí passando por riscos, que estão em um ambiente desconfortável para estudar, em um ambiente perigoso, nem com as mínimas condições de estudo. A gente vê salas alagadas, a gente vê salas que tiveram curto-circuito. Então, a gente precisa dessa atenção. A gente precisa, então, desse olhar mais cauteloso para tudo isso e precisa cada vez mais cobrar. Então, hoje eu estou cobrando isso através desse requerimento, espero que seja aprovado, conto com o apoio dos vereadores para que a gente tenha respostas e entender o que está acontecendo no nosso município. Muito obrigada, presidente. Continue a discussão, requerimento 287/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 287/2022. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 288/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que os serviços de saneamento básico, principalmente os de água e esgoto, são fundamentais para a qualidade de vida, a saúde humana e a prevenção de doenças.
Considerando que a Prefeitura de Mairinque concedeu os serviços de água e esgoto do município à empresa Saneágua, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairinque contratou a empresa Soares Ambiental Eireli para a perfuração de um poço artesiano no bairro Parque das Rosas e pagou R$ 80 mil para a realização dos serviços. É que é requerido ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, para que ele informe o seguinte: 1. Porque a Prefeitura Municipal de Mairinque e não a empresa Saneágua realizou a contratação da empresa para a perfuração do poço, visando o abastecimento de água no bairro Parque das Rosas. 2. A empresa Saneágua realizará o ressarcimento pelo investimento realizado pela Prefeitura. 3. Qual a vazão da água do poço perfurado? Quando a população poderá se conectar à rede de abastecimento para receber água do poço? A empresa Saneágua realizará a gestão do abastecimento da água no bairro Parque das Rosas. 4. Qual o custo da perfuração do poço? Encaminhar cópia elegível das notas fiscais de pagamento pela perfuração do poço, encaminhar cópia elegível do processo aberto para contratação da empresa que perfurou o poço. 5. Enviar cópia elegível dos estudos realizados para balizar a perfuração do poço no local. 6. A previsão da expansão da rede de abastecimento de água no Parque das Rosas até a rua Cova da Lua. Gabinete do vereador e de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 288/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 288/2022. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 289/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista a empresa Saneágua é concessionária responsável pelo serviço de saneamento básico no município de Mairinque, considerando que há grande déficit no serviço de abastecimento de água e que podem destacar os bairros Parque das Águas, Oriental, Paineiras e Barão do Castelo. Considerando que, no caso do Parque das Rosas, a Prefeitura Municipal de Mairinque contratou a empresa Soares Ambiental Eireli para a perfuração de um poço artesiano no bairro Parque das Rosas e pagou R$ 80 mil para a realização dos serviços, é que requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado à empresa Saneágua para que ela informe o seguinte: a empresa Saneágua tem conhecimento do poço perfurado no Parque das Rosas? 2. Se sim para 1, o abastecimento de água do Parque das Rosas será prestado pela empresa Saneágua, quem realizará o investimento na rede de abastecimento. 3. Se sim para 1, a vazão do referido poço é suficiente para o abastecimento da população do bairro Parque das Rosas. 4. Para o bairro Oriental, Paineiras e Barão do Castelo, há estudo sobre o custo de viabilidade para a implantação de rede de abastecimento de água. 5. Para os bairros Oriental, Paineiras e Barão do Castelo, é possível utilizar o mesmo método utilizado no Parque das Rosas para garantir a expansão da rede de abastecimento de água para estes bairros? Gabinete do vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 289/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 289/2022. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 290/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que os serviços de saneamento básico são deficitários em diversos bairros do município de Mairinque, pode-se destacar os bairros Oriental, Paineiras e Barão do Castelo, que não possuem serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, considerando que a Prefeitura Municipal concedeu o serviço de água e esgoto do município à empresa Saneágua, considerando que, no caso Parque das Rosas, a Prefeitura Municipal de Mairinque contratou a empresa Soares Ambiental Eireli para a perfuração de um poço artesiano no Parque das Rosas e pagou R$ 80 mil para a realização dos serviços, é que requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Municipal para que ele informe o seguinte: 1. Existem estudos e projetos a respeito da implantação do serviço de abastecimento de água nos bairros Oriental, Paineiras e Barão do Castelo?
2. A Prefeitura pretende utilizar o mesmo procedimento para implantar a rede de abastecimento de água nos bairros Oriental, Paineiras e Barão do Castelo? 3. Quais os prazos e custos previstos para a implantação da rede de abastecimento de água nos bairros Oriental, Paineira e Barão do Castelo? Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 290/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 290/2022. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 291/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que o horário dos ônibus tem sido um problema para a população, principalmente nos períodos da pandemia e pós-pandemia, fato que incomoda e que pode causar grandes perdas para os moradores, considerando que este problema atinge de forma mais aguda os bairros mais afastados do centro, em foco o bairro de Pitangueiras, considerando que no caso do bairro de Pitangueiras, há um horário de ônibus das 6 da manhã e depois somente às 11h40, e não há um horário às 8, que é muito importante para as pessoas que trabalham ou necessitam vir até o centro para realizar exames, entre outras necessidades. É que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Porque o ônibus que passa dentro do bairro Pitangueiras passa apenas às 6 e às 11h40. 2. Existe algum estudo ou posicionamento da Prefeitura a respeito do aumento do número de horários de ônibus do bairro Pitangueiras entre as 6 e as 11h40? Encaminhar cópia dos documentos. 3. A Prefeitura considera a possibilidade de incluir o horário das 8 para os ônibus do bairro Pitangueiras? Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 291/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado requerimento 291/2022. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 292/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que o horário de ônibus tem sido um problema para a população, principalmente nos períodos da pandemia e pós-pandemia, fato que incomoda e que pode causar grandes perdas para os moradores, considerando que esse problema atinge de forma mais aguda os bairros mais afastados do centro, em foco o bairro Pitangueiras, considerando que no caso... Como o teor do requerimento é o mesmo, eu peço por arquivamento do requerimento 292/2022. É o mesmo. Requerimento 293/2022. Gabinete da Vereadora Rose do Cris. Requer informações, abertura de licitação para contratação de médicos especialistas citados. Senhor Presidente, considerando a mensagem que o senhor prefeito, constante no projeto de lei número 69/2022, lei número 4039/2022, promulgada em 1/8/2022, onde solicitava a suplementação de créditos no montante de 1.300.000 para a contratação de 12 médicos, conforme recorte abaixo. Ficha número 307, suplementar o montante de 1.300.000, abertura de licitação para a contratação de 12 meses de empresa especializada em prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia, ginecologia, pediatria, reumatologia, dermatologia, endocrinologia e ortopedia, considerando a grande necessidade da população de nossos munícipes, destes médicos especialistas, para atender, em especial, nossas crianças, gestantes e idosos, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente requerimento de informação. Dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o seguinte. 1. Foi aberto o processo licitatório para a contratação desses médicos, em qual fase se encontra? 2. Enviar cópia do edital. 3. Enviar cópia do processo licitatório. 4.
Caso não seja feita a contratação neste ano, existe algum planejamento, estudo para o ano 2023? Se sim, enviar cópia do planejamento, estudo. Gabinete da vereadora Rosa do Cris. Está aberta a discussão do requerimento 293/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 293/2022. Gabinete da vereadora Rosa do Cris, requerimento 294/2022, requer informações sobre descumprimento da Lei Federal 13.935. Senhor presidente, considerando que a Lei 13.935 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica em vigor desde dezembro de 2019, considerando que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a administração deve agir de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, a lei deve ser cumprida sob pena de configuração de ato de improbidade, considerando que o artigo 1º, inciso 19, do Decreto-Lei 201/67 estabelece que comete crime de responsabilidade o prefeito que se nega a executar a lei federal, a saber, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos do julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. 14. Negar execução e lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente requerimento da informação. Dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o seguinte. 1. A Lei Federal 13.935 está sendo cumprida pela administração municipal? 2. Se a resposta anterior for negativa, por qual motivo a Lei Federal 13.935 não está sendo cumprida pelo senhor prefeito? 3. Quando o senhor prefeito municipal vai dar efetivo cumprimento ao que estabelece a Lei Federal 13.935? Gabinete da vereadora Rosa do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 294/2022. Outro? Anexo de lei. Continue a discussão, requerimento 294/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 294/2022. Gabinete da vereadora Rosa do Cris, requerimento 295/2022, requer informações sobre gastos com a Secretaria de Saúde Municipal. Senhor presidente, considerando que a Constituição Federal assegura no artigo 5º, inciso 33º, que todo cidadão tem direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da autoria que lhe negar acesso, considerando que a Lei Federal 12.527/2011 determina que todo cidadão tem direito a obter, artigo 7º, o acesso às informações de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. 6º, informações pertinentes à administração do patrimônio público, utilizando de recursos públicos, considerando a Irmandade Santa Casa de São Bernardo, que presta serviços em nosso município no pronto-socorro, ESF, CAPES, RT. Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente requerimento de informação. Dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o seguinte. 1. Quais os valores pagos à prestadora de serviços Irmandade Santa Casa de São Bernardo na área da saúde, pronto atendimento, ESFs, CAPES, ERT, discriminar por contrato mês a mês 2021 e 2022. 2. Quais são as fontes de recursos para tais pagamentos? 3. Quanto foi pago com recurso municipal? 4. Quanto foi pago com recurso estadual? 5. Quanto foi pago com recurso federal? Gabinete da vereadora Rosa do Cris. Quero aqui agradecer a presença da nossa querida GCM.
Está aberta a discussão, requerimento 295/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 295/2022. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Roberto. Peço votação nominal da moção. Será Gabinete, feita votação nominal. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, moção no 42/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a vereadora Emily Hidalgo, através da Câmara Municipal de Mairinque, vem na forma regimental apresentar esta moção de aplauso à senhora Maria de Fátima Silva pela sua candidatura a deputada estadual por Mairinque. Considerando que as candidaturas a deputada estadual locais são ações que trazem mais para dentro do município o debate estadual e nacional, sendo que mesmo com as grandes dificuldades encontradas em diversas eleições, o município de Mairinque apresenta candidaturas. Considerando que a candidata Fátima apresentou a sua candidatura e realizou o debate do seu ponto de vista, fazendo a crítica da gestão municipal. Diante do exposto, propomos a consideração ao plenário a presente moção de aplauso a Maria de Fátima Silva. Requeiro que seja enviada a cópia desta moção para os homenageados, para que tomem conhecimento desta singela homenagem. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, moção, qual o número? 42/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Arroso do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitada a moção número 42/2022 por 8-4. As indicações de números 299 a 335 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Tema livre, não tem ninguém inscrito, portanto, passaremos ao intervalo regimental por 15 minutos. Pela ordem, presidente. Pode ser Pela ordem... Peço a supressão do intervalo regimental, se possível. Todos estão de acordo aí? Com a suspensão? Querem? De acordo. De acordo. Portanto, está suspenso o intervalo.